capital da Tailândia, Bangkok é cidade, ponto de encontro do Sudeste Asiático. Seu sucesso é evidente. Mais de 11 milhões de turistas a visitam todos os anos. Bangkok é o reflexo de um passado cultural rico, que reúne todas as influências da Ásia. Mas além do cartão postal, a cidade tem muito a oferecer para quem tira um tempo para descobri-la, explorando-a ao longo do tempo. Bangkok é uma megacidade com 8 milhões de habitantes, uma das maiores densidades populacionais do mundo, com mais de 5.000 pessoas por quilômetro quadrado. A 380 metros, no 85º andar da torre mais alta, a vista impressiona sobre a floresta de arranha-céus dos Novos Bairros. Há mais de 500 torres acima de 150 metros que podem dar vertigem. Não. Cidade moderna surgiu como cogumelos em menos de 30 anos, tornou-se centro econômico dinâmico da Ásia. Ela é conhecida por viadutos de trânsito caótico. Então, para evitar os engarrafamentos e a poluição, cerca de 600 mil moradores utilizam diariamente o SkyTrain, um trem aéreo ultramoderno em operação desde 1999. Dentro dele, os passageiros aproveitam o ar-condicionado. Lá fora, a temperatura pode chegar a 40 graus Celsius. A 30 metros do chão é chance de ver prédios futuristas que convivem com ilhas de vegetação. Por enquanto, apenas uma única linha foi construída. Ela atravessa os bairros modernos de leste a oeste. Com seus imensos e numerosos shoppings, Bangkok se tornou um dos principais destinos de compras do Sudeste Asiático. Mesmo com a crise imobiliária dos anos 90, a cidade está mudando. Prédios com operários equilibristas de Myanmar ou Camboja. Mas à sombra dessas torres vanguardistas, existe outra Bangkok a ser descoberta, a antiga Krung Thep, a cidade dos anjos. A melhor maneira de se mergulhar na vida dos habitantes é pegar um dos muitos barcos-táxi que navegam pelo Chao Phraya, o grande rio que atravessa Bangkok de norte a sul. Turistas escolhem esse meio de transporte tradicional para ver a cidade de uma forma realmente diferente. O barco a motor deixa o cais para um passeio agitado e emocionante, inesquecível. O Chao Phraya é o principal eixo de trânsito de Bangkok. A cada 3 quilômetros, há uma estação de ferry e um barco a cada 10 minutos, o que é muito prático para ir rapidamente de um bairro a outro. Às margens, estes prédios são palácios, os hotéis 5 estrelas mais bonitos. Da cidade,
A navegação no Chao Phraya é delicada, às vezes perigosa, e o barco-táxi passa rápido entre barcos de pescadores e restaurantes flutuantes. É preciso conhecer as fortes correntes que agitam o rio e evitar as barcaças gigantes que transportam as mercadorias destinadas aos milhões de habitantes de Bangkok e sua periferia. O cais do bairro de Ratanakosin marca o coração histórico e espiritual da cidade. É lá que fica o Wat Pho, um templo dedicado à medicina tradicional cuja construção começou em 1388, que o torna um dos mais antigos da capital. O nome Krung Thep, para se referir a Bangkok, é na verdade uma abreviação, pois o nome completo é provavelmente o mais longo do mundo. Ele se traduz como Cidade dos Anjos, Grande Cidade, Residência do Buda de Esmeralda, Cidade Inexpugnável do Deus Indra, Grande Capital do Mundo esculpida com 9 pedras preciosas, Cidade Feliz, generosa no enorme Palácio Real, semelhante à morada celestial, Rainha do Deus Reencarnado, Cidade dedicada a Indra e construída por Vishnukarma. Foi graças à fortuna acumulada pelos comerciantes de Krung Thep, que na época era apenas um entreposto comercial próximo ao Golfo da Tailândia, que os reis sucessivos puderam construir essas capelas ricamente decoradas, que abrigam nada menos que 384 Budas dourados. Em outro pátio, esses 91 stupas são únicos no mundo. Originárias da Índia, elas representam o Buda na forma de um cone. Elas abrigam relíquias budistas, mas o Wat Pho é um mausoléu real. É por isso que esses stupas guardam as cinzas dos príncipes do reino e são venerados pelos tailandeses. Mas se os turistas vêm admirá-las é porque elas são únicas, incrivelmente adornadas com milhares de flores de porcelana. Esse imenso mosaico em relevo é uma façanha artística e técnica que demonstra a delicadeza e a riqueza da arte tailandesa. A beleza do local atrai estudantes que vêm se inspirar. Essa orquestra tradicional se chama pipete. Músicos tocam Nangong, música funerais. É por isso que esse instrumento extraordinário, com suas grandes saliências, tem o formato de uma barca celestial que leva a alma do falecido para a próxima reencarnação. Durante a cerimônia, cânticos e mantras são recitados para a despedida do ente querido. O restante da orquestra é composto por grandes xilofones de lâminas de bambu chamados hanats, tambores tapam e flautas pietes, sem esquecer o percussionista que toca o xing. Não é tão fácil manter o ritmo. De volta ao Chao Phraya.
Nos fins de semana, os moradores pegam o barco para chegar ao pequeno Qualcra, a ilha dos Oleiros. Ela fica na margem esquerda de Bangkok, parte antiga da cidade. Aqui não há turistas. Phuket é um lugar tipicamente tailandês, um refúgio de tranquilidade no coração da megalópole. Hoje, muitas pessoas vestem rosa porque é quinta-feira. Na Tailândia, cada dia da semana corresponde a uma cor. Amanhã, quarta-feira, será o verde. A vida social se organiza em torno desses encontros que sempre começam com uma visita ao templo budista e suas estátuas douradas. Os tailandeses são muito religiosos e respeitam a tradição. Eles vêm regularmente homenagear seus entes queridos falecidos e fazer oferendas ao Buda. Outra paixão deles, além de tirar fotos, é a comida de rua. Esses pequenos restaurantes improvisados vendem todo tipo de delícias preparadas na sua frente, como essas suculentas almôndegas de carne que as pessoas adoram. Os tailandeses tomam café da manhã e depois se alimentam ao longo do dia nesses estandes. Mais original aqui estão bolinhos fritos de flores de urtiga ou papoula para comer sem receio. Uma experiência gastronômica única. Desde sempre, a Ilha Phuket é habitada por freiras, comunidade vinda da Birmânia. Há 4 séculos. Hoje em dia, a ilha tem um pequeno mercado onde se pode comprar itens para decorar a casa, flores de plástico, luminárias e velas. Os objetos mais apreciados são as cerâmicas renomadas, fabricadas na ilha. Nesta casa de madeira há uma pequena loja onde reina uma joia afável. Entre as cabeças de Bodhisattva, os monstros mitológicos e os querubins bochechudos, os chineses que vêm nos fins de semana escolhem aqui as esculturas tradicionais que vão enfeitar seus jardins. O ateliê de cerâmica fica atrás da loja. A ilha abriga 10 ateliês. Na roda, o oleiro executa os gestos tradicionais. O polimento exige um cuidado especial. O acabamento é feito com a ajuda de um polimento. As peças são esculpidas.
operário desenha as partes que serão removidas antes de irem ao forno. O resultado são lâmpadas entalhadas como rendas. Deixamos concreto para subir ao longo dos clonks. Esses centenas de canais que formam a antiga rede de comunicação da cidade, numa época em que Bangkok era apelidado de Veneza do Oriente. Os clones oferecem perspectiva de dezenas de templos e casas tradicionais ao longo de suas margens. Os longos canais artificiais de água percorrem dezenas de quilômetros pela cidade em seu trajeto diário. A vida se organizou em torno dessa rede fluvial, verdadeiro sistema nervoso da antiga Bangkok. Uma vida tranquila, longe do tumulto dos bairros modernos. Mansões dividem espaço com casas tradicionais, madeira e couros do Chalfraia. O bairro atrai cada vez mais moradores da cidade que querem escapar da vida moderna. Essas casas sobre palafitas agora concorrem com os grandes apartamentos no topo dos arranha-céus. Aportamos no cais do bairro de Bambu. Aqui, uma pequena comunidade está no coração dos clones. Ruelas estreitas e tranquilas serpenteiam entre as casas de madeira. Era assim antes das torres. Na verdade, ela era organizada em pequenos vilarejos delimitados por canais. Mas o vilarejo de Bambu continua sendo uma exceção, pois, pouco a pouco, a Bangkok tradicional tende a desaparecer. No bairro, restam apenas 2 forjas onde ainda se martelam essas tigelas de bronze. Elas são usadas para oferendas de arroz que os fiéis fazem diariamente aos monges durante sua ronda matinal. É um objeto do dia a dia para os budistas. Aqui nada mudou. O cadinho é um fogareiro onde o ferreiro molda tigelas de oferenda. Um trabalho árduo devido ao calor da fornalha. A tigela é finalizada e colocada em um torno rudimentarmente. Esse saber fazer é transmitido de geração em geração. A tigela precisa ser polida, ficar dourada. Oficinas familiares como esta existiam aos montes em Bambu. Hoje em dia, esse artesanato praticamente desapareceu. Esses objetos rituais, ainda feitos de forma tradicional, tornaram-se cada vez mais raros.
Até 1939, a Tailândia era chamada de Reino do Sião. A 76 quilômetros norte de Bangkok fica a capital Ayutthaya. A dinastia siamesa prosperou 4 séculos, 1351 a 1000. 767. Ayutthaya foi uma cidade opulenta. Comerciavam com chineses, vietnamitas, portugueses, espanhóis, holandeses e franceses sob Luís XIV. Após séculos, a cidade caiu para o birmanês e, feita de madeira, foi destruída por fogo. Hoje, restam apenas os Budas e os templos para testemunhar essa época suntuosa. Segundo a tradição, cada rei devia construir sua própria pagoda. Ayutthaya tem 15 stupas e mosteiros. Patrimônio Unesco 1991. O mosteiro de Wat Tramahatha data do século XIV. Seu grande Buda de pedra é o único que manteve a cabeça. A lenda conta que, quando os birmaneses decapitavam as estátuas, uma rolou até o tronco de um ficus, cujas raízes protegeram-na dos ataques. Símbolo de serenidade, esse rosto atrai milhões mundialmente. O local é impressionante. Seu tamanho lembra o vizinho cambojano Angkor. Mas, enquanto o Império Khmer declinava, a antiga capital do Reino de Sião prosperava. No final do século XIV, Ayutthaya era a capital mais poderosa da região. O rei Rama-Tibodi tomou Angkor em 1491 e subjugou o Império Khmer. A influência cambojana era evidente na arquitetura dos templos, como o Mosteiro Real de Wat Chai Vatthanaron. Lá os reis de Ayutthaya eram cremados. A pirâmide central chama-se Pran. Ela representa o Monte Meru, a montanha sagrada do budismo. Ela é cercada por 4 capelas que simbolizam os pontos cardeais. O Vajai Vatthanaron é um imenso mausoléu construído em 1630 para a mãe do rei Prasato. Mas a cidade real não é uma memória arqueológica a céu aberto. Se os tailandeses a visitam regularmente é para fazerem peregrinação. No Wat Phan Anchoin, o mais antigo dos históricos monastérios, que foi erguido mais de 200 anos antes da cidade de Ayutthaya, essas preciosas relíquias de jade e esse imenso e verdadeiramente majestoso Buda de 14 metros de altura, coberto com 340 quilos de ouro, são objeto de uma veneração muito especial. Assistimos à cerimônia de Tingtrajardra, onde a oferta das vestes dos monges. Acontece anualmente. Rituais de 3 dias e o auge é ao cobrir a estátua com vestes açafrão pelos peregrinos. Tá bom.
Elas representam oferendas ao Buda para aumentar o karma e aos fantasmas sem família para atrair sua benevolência. Essa cerimônia especial se inspira profundamente na religião budista e também na rica tradição chinesa, unindo elementos espirituais e culturais dessas duas grandes. Depois que as vestes são amarradas juntas, elas são estendidas sobre os fiéis. A imensa faixa de tecido é então erguida com cordas e vai cobrindo pouco a pouco o Buda de ouro. Na Tailândia, todas as estátuas são cobertas com a túnica açafrão durante essa cerimônia, a mais importante do calendário budista. A religião ocupa lugar central na vida dos tailandeses. Buda é um assunto muito sério e a blasfêmia é punida com prisão. Todo homem tailandês deve passar vários meses, ou até vários anos, como monge em um monastério ao longo da vida, independentemente da idade. É uma forma de viver plenamente os ensinamentos de Buda, fazendo voto de pobreza durante esse período. Mas a religião também acompanha todos os momentos importantes da vida, como nascimentos, casamentos e funerais. Antes de deixar Ayutthaya, visitamos um último monastério, o Wat Phaya Shaikh Monko. Famoso por seu Buda reclinado de 7 metros de comprimento, um dos maiores do país. Há alguns. Quilômetros da antiga capital, elefantes mastigam tranquilamente perto da estrada. Embora o paquiderme asiático seja menor que seu primo africano, ele não deixa de ser impressionante. Principalmente quando balança a cabeça, sinal de estresse e agressividade. Talvez esses elefantes não gostem da câmera, pois aqui, os paquidermes são felizes e bem tratados. Bem-vindo! Ao Royal Elephant Crow Village, um lugar único na Tailândia. Há quase 20 anos, esta fazenda real acolhe elefantes idosos após uma vida de trabalho duro transportando toras de madeira preciosa. Uma aposentadoria mais do que merecida nas mãos desses experientes cornacas. Já fazendo há mais de 400 anos que os tailandeses aprenderam a domesticar elefantes para usá-los como animais de carga ou montaria durante as guerras com o vizinho birmanês. Hoje em dia, eles são menos utilizados para trabalhos pesados e a fazenda real pode se orgulhar por gerar 50 filhotes nos últimos 15 anos. O centro está ficando cada vez maior, mas... aqui, os animais não ficam totalmente nativos. No Royal Elephant Crow Village, os cornacas os treinam para marchar em passo para as paradas religiosas. Raramente eles são levados a Hollywood em grandes produções de cinema. Para alcançar esse nível de domínio, são necessários anos de uma relação de confiança entre o homem e o animal. É uma relação interessante entre o homem e a besta.
Recentemente, a Tailândia foi abalada por um escândalo envolvendo elefantes domesticados. Os paquidermes usados para passeios turísticos são vítimas de abusos por tratadores, que batem violentamente em suas cabeças com bastões pontiagudos para forçá-los a obedecer. Mas nada disso acontece no Royal Elephant Crown Village. Aqui, os elefantes são felizes, bem cuidados e vivem em semi-liberdade. Mesmo que os filhotes permaneçam presos às suas mães, seus laços se soltam fora dos recintos. É hora do banho para este filhote de elefante e sua mãe. Ao nascer, o pequeno já pesava quase 100 quilos. Para alimentar o filhote, a mãe dá 12 litros de leite ao dia. Ainda vai ser preciso muita água e lotos para esse filhote de elefante crescer e atingir o tamanho adulto aos 10 anos. Poder observar esse animal majestoso de tão perto em seu habitat natural é momento mágico. Desde sempre, na Tailândia, os paquidermes são privilégio da realeza. Os reis de Ayutthaya eram chamados de mestres dos elefantes. Eles disputavam o trono em combates montados em paquidermes. Hoje, restam apenas alguns milhares de indivíduos selvagens na Tailândia. Os elefantes domesticados são 3 vezes mais numerosos. Há cerca de 10 anos, a Fazenda Royal Elephant Crown Village oferece aos estrangeiros que desejam a oportunidade de passar algumas semanas como voluntários para cuidar dos elefantes. É uma chance única de aprender o ofício de cornaca, um saber extraordinário. Com experiência suficiente, será possível se aproximar desses mastodontes impressionantes. A região de Bangkok ainda reserva algumas surpresas. Uma visita a esse lugar fora do tempo, oferecida por todas as agências de viagem da cidade. Certo? Vou explicar. Agora, vocês estão aqui. Então, vocês vão pegar um barquinho. É melhor os barquinhos pequenos. Depois, vocês vão subir pelos pequenos canais até o mercado flutuante. Para chegar, é preciso desligar o motor e continuar com os remos. E não é você que vai remar, é o barqueiro que rema. Depois, vocês sobem no barco flutuante e podem parar para tirar fotos, comer, comprar coisas. Vocês pedem tudo isso para o barqueiro. Oi. Voltamos, clones. Desta vez em Dong Noen Saduak, a cerca de 100 quilômetros ao norte de Bangkok. Bate e volta no mesmo dia. Ao longo desses canais tranquilos, nada parece ter mudado desde a época do reino do Sião. O labirinto de palhaços misterioso que serpenteia pela selva nos leva à primeira parada, um palmeiral escondido entre os canais. Ok, vamos parar 10 minutos. Chegaram na fazenda de açúcar de Palma lá.
Fazenda de açúcar de palma. Fábrica familiar de açúcar de palma. Loucura. Se fazemos açúcar de cocô, o açúcar é extraído da flor. Isso aqui é a flor. Ela cresce no topo do coqueiro. É uma flor da árvore de vírgula. O peso sobe até o topo do coqueiro. A gente explica isso na extremidade da flor. O açúcar escorre. Experimente você mesmo. É pequeno, já faz um tempo. Macron está se recuperando da acne dele. E depois, a gente deixa escorrer. Rapaz, cerca de 20 minutos. Para beber em 20 minutos. Deduzo, recompensamos açúcar. Ele vai ferver por 20 minutos. Depois deixamos ele descansar e o açúcar ainda precisa ferver por 2 horas. Depois de 2 horas, o açúcar fica assim. Olha só. Aqui está o açúcar de cocô. Espécies utilizadas para adoçar café, chá, sopas separadas e carinho. Aqui está o açúcar de cocô. Nosso cruzeiro encontrou novos caminhos. Quanto mais avançamos, mais peso, pois Babdon Saduak é o mercado flutuante mundial perdido no coração desta cidade. Como na antiga Fronter, a vida se organiza em torno do lago. A vida é organizada ao redor do lago e do seu canal. A vida é centrada na água. O mercado flutuante é parada obrigatória para negócios em Bangkok. Infelizmente, as vítimas desse sucesso são vítimas do próprio sucesso. No envio, há fluxo constante de pessoas e renovação rigoroso. Apesar disso, nada mudou por aqui. Em suas embarcações, lonas envolvem venda de frutas e produtos dos jardins. Lonas estão preparadas. Pitaia, frutas, mangas, toranjas, grapefruit permitem uma variedade rápida e exótica. O lugar realmente vale a visita, com o balé dos barcos e a atmosfera de antigamente. Uma doçura de viver ao estilo tailandês. Os visitantes vêm de toda a ponte das cidades vizinhas para vivenciar essa experiência. Eles cruzam com famílias vindas da capital, que vêm aqui reencontrar suas raízes. É preciso ser um especialista para aproveitar ao máximo, seja em Monopoly, Roma ou Tori, com avidez e respeito, lembrando sempre dos antepassados e das tradições. De volta a Bangkok. Para atravessar essa cidade imensa, nada realmente se compara a um pequeno veículo agrícola de 3 rodas com motor de scooter. Meio de transporte ideal para infiltrar no trânsito.
Cuidado com ladrões de moto, que aproveitam distração para pegar bolsas rápido. O tuk-tuk se enfia nos pequenos becos de Bangkok chamados Soi. Bate o coração. Placas e ideogramas vermelhos e dourados florescem nas ruas. Não há dúvida, estamos mesmo no bairro de Alvara, ou seja, em Chinato. Todas as capitais da Ásia têm seu bairro chinês, mas este é um dos mais extensos. Nesta cidade, 1 em cada 3 habitantes é da região chinesa. É o bairro mais antigo da capital e várias comunidades cantonesas estão instaladas aqui há mais de 2 séculos. Mesmo que as centenas de fumerias de ópio e casas de jogos tenham desaparecido, Alvara continuou sendo um centro comercial propício aos negócios. O emaranhado de ruelas formaria o desenho de um dragão. Mas Chinatown é muitas lojas e oficinas familiares que fazem da comunidade chinesa uma das mais prósperas do país. No mercado, encontramos todas as outras nuances da Ásia. As especiarias frescos e aromáticos e os peixes secos típicos da Tailândia, mas também uma incrível variedade de deliciosos e variados pratos vegetarianos, legumes frescos e saudáveis, cogumelos e, claro, tofu. Mas nem tudo que é vendido nesse mercado é para consumo. Patos assados e frangos cozidos são destinados a rituais religiosos. Pois os chineses de Bangkok continuam muito apegados às suas tradições. Nesta pequena viela escondida, há um importante centro do budismo chinês, o Templo Wat Bumpen Tin Phra. No altar central está sentado um Buda sorridente e barrigudo, chamado Mestre Yan. Atrás dele, 3 Budas meditando. No teto, lanterna vermelha está pendurada para o Senhor do Céu. Este templo reúne influências budistas e taoístas chinesas. Os reis celestiais convivem com Avalokiteshvara, o Buda tibetano mais venerado pelos chineses. Mesmo no coração desses bairros modernos, Bangkok nos lembra a história de Phnom Penh. A cidade vive um boom imobiliário. Quase metade prédios construída nos últimos 15 anos. Muitas multinacionais instalaram seu centro operacional para o Sudeste Asiático no bairro de Sukhumvit. Há apenas 60 anos, esse bairro comercial era um imenso pasto. Hotéis surgiram durante a Guerra do Vietnã. Serviam como bordéis para entreter soldados americanos de folga. Hoje, os privilegiados vivem nessas residências luxuosas com piscinas e casas noturnas no topo.
É ali, aos pés dos arranha-céus, que se esconde um lugar surpreendente. Trata-se da casa de Jim Thompson, um americano com um destino extraordinário. Em 1959, o apaixonado pela Tailândia abriu ao público com 6 casas tradicionais, algumas com mais de 200 anos. Ele as encontrou durante uma de suas muitas viagens ao norte do país, mandou desmontá-las e remontá-las exatamente iguais no coração de Bangkok. Hoje, elas abrigam um museu que reúne as mais belas peças da coleção de Jim Thompson, que também era um grande apreciador de arte asiática. Em sua coleção, há peças únicas no mundo, como suas gravuras em madeira e seus belíssimos vasos da época Ming, que tem praticamente 500 de anos. A casa de Jim Thompson é regularmente visitada por estudantes de Bangkok, que vêm aqui admirar seu patrimônio cultural e revisitar sua história. Os mais sortudos podem até encontrar aqui trabalho temporário para pagar os estudos, como tornar-se guia oficial. Isso exige dominar vários idiomas. Mas voltemos ao antigo dono do lugar. Em 1948, Jim Thompson fundou a Thai Silk Company. Ele deu uma nova vida à indústria da seda, que havia caído em desuso. A empresa hoje próspera é uma marca conhecida no mundo inteiro. Mas a história de Jim Thompson não termina aí, pois ele era um espião a serviço do US, o antecessor da CIA. Durante a Segunda Guerra Mundial, após ajudar a resistência francesa no norte da África, ele foi enviado à Tailândia para combater as forças de ocupação japonesas. Ele nunca mais deixou a região até sua morte em 1967. Durante uma viagem à Malásia, ele desapareceu em circunstâncias que permanecem misteriosas até hoje. Apesar das extensas buscas pelo exército americano, seu corpo nunca foi encontrado. Hoje, mais americanos visitam a casa de seus compatriotas. Como esses jovens encantados com tartarugas d'água do tanque. Um momento registrado em uma foto de lembrança com essas criaturas plácidas e simpáticas, que alegram não só os turistas, mas também os funcionários da casa de Jim Thompson. Em Bangkok, as torres futuristas acabam só como cenário. No fim, é só um pano de fundo. A vida não mudou para seus habitantes. Eles continuam se encontrando nos inúmeros, agradáveis parques da cidade para praticar esportes ou relaxar em família. Para aproveitar a sombra das árvores e o frescor do lago quando o clima fica sufocante. Esses pequenos refúgios são vitais para escapar do estresse da megalópole. É lá que os casais apaixonados se encontram ou onde trabalhadores vão durante a pausa para o almoço. Apesar de seu desenvolvimento espetacular, Bangkok sempre soube manter a calma, pois conseguiu misturar habilmente um universo quase futurista com um estilo de vida típico e tradições ancestrais.
imensa cidade de concreto soube permanecer próxima das pessoas e sua qualidade de vida atrai expatriados do mundo inteiro, que a transformaram em um dos seus destinos preferidos na Ásia. É por isso que Bangkok sempre foi uma cidade vibrante e cosmopolita. Ela faz jus ao seu nome, a Cidade dos Anjos. Entendido.